Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, porque tudo que ouvimos até o momento, os louvores nesta noite, exaltaram a glória de Deus, as suas ações, o seu milagre, a sua grandeza. Este hino que acabamos de ouvir, sendo louvado o nome do Senhor, me fez lembrar do Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o hino nesta noite eu tenho certeza que falou com muita gente. Deus proverá, porque o nosso Deus, Ele conhece muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, eu tenho certeza que este hino veio de encontro a corações aflitos. Hoje, quando eu ouvi as crianças louvando, o nosso Deus é tão grandão, né? Nas palavras tão simples das crianças, mas mostrando que ao mesmo tempo que Ele é tão pequenininho que cabe dentro de nós, a sua grandeza o mundo não pode conter. E vimos aqui as nossas irmãs também, louvando ao Senhor, dizendo quão grande é o nosso Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nesta noite se encarregou de falar com muitas pessoas, porque o mundo tem tentado limitar a grandeza do nosso Deus. O mundo tem tentado coagir a nossa fé diante da grandeza do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém pode parar um Deus todo-poderoso que vai diante de cada um de nós. Louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade que nos é dada. Confesso aos irmãos, a gente fica muito preocupado, né? Mas eu louvo a Deus e conto com a oração de cada um dos irmãos. Por gentileza, gostaria de pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 7. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2, que vai dizer assim: Disse o rei ao profeta Natã: Ora, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Amém. Meus irmãos, diante desta passagem bíblica, quando eu meditava, e à primeira vista, quando eu li esta passagem, eu confesso que eu fiquei um pouco sem entender. Porque quando nós lemos esta passagem, esse texto, nós vemos a boa intenção do rei Davi. Davi, após todos o sofrimento, perseguições, todo tipo de perigo que ele passou, o Senhor sempre esteve ao lado dele, esteve com ele, deu vitória quando estava sendo perseguido. O Senhor permitiu que Davi voltasse, assumisse o trono e que Davi fosse reconhecido como um grande rei de Israel.
Porém, Davi, ele entende que ele sendo rei, na grandeza que ele era, ele entendia que Deus era maior do que ele. E Davi, ele enche o coração com o propósito dizendo: eu vivo em palácios, eu tenho conforto, eu tenho um bom abrigo, eu tenho uma boa estrutura, mas o Senhor vive e habita em cortinas. Então ele chama o profeta, e o profeta também entende que aquele pensamento que o rei estava tendo era bom. E de imediato ele diz: não, faz segundo o que está no teu coração, e o Senhor será contigo. Mas naquela mesma noite, o Senhor vai dizer ao profeta, e diz para ele: vai até o rei, e diz ao rei: porventura não habitei eu todos estes anos no meio de vós, no meio de tendas, cortinas? Alguma vez eu disse que alguém deveria construir algo para mim? E aqui eu vejo o Senhor já começando a mostrar para os homens qual era o verdadeiro propósito da sua presença. O próprio Senhor mostrando: olha, por mais boa intenção que vocês têm, vocês ainda não entenderam quem eu sou. Por melhor a intenção que vocês têm, vocês ainda não entenderam a minha grandeza. Porque Davi entendia que ele precisava criar algo que chamasse a atenção de todos para dizer: olha, naquele lugar, ali habita Deus. Algo que chamasse a atenção do mundo todo para dizer: Deus mora naquele lugar. Mas quando nós voltamos um pouco no tempo, e entramos lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 31, nós vamos ver que Moisés também, ele tem um desejo, ele diz: Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos tirou lá do Egito, o Senhor é que vai diante de nós, então permita-nos construir algo para que o Senhor habite no meio de nós. E no capítulo 31 de Êxodo, o Senhor então se manifesta dizendo: olha, eu escolhi no meio de vós um homem chamado Bezalel, e este rapaz, ele é filho de Uri, da tribo de Judá. Eu o encherei do meu espírito, e ele fará para mim obras de artifícios de ouro, pedras preciosas, de todo linho fino. Eu colocarei no coração dele como deverá ser o meu tabernáculo, mas ele não estará sozinho. Colocarei junto dele a Oliabe, filho de Samar, da tribo de Dan. Este também estará junto com ele na construção do tabernáculo. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor passa a diretriz de como deveria ser o lugar aonde seria chamado o tabernáculo de Deus. E o Senhor começa dizendo: olha, as cortinas terão 10 côvados de altura, argolas de ouro, será costurada com linhas de fio de ouro, terão todas as cores em púrpura, em ônix, e o Senhor passou todas as diretrizes. Quando fica pronto o tabernáculo, aquilo chama a atenção de maneira tal de todos que ali estavam, que as pessoas ficavam admirados, e quando olhavam para as cortinas daquele tabernáculo, entravam no tabernáculo, as pessoas acreditavam que ali estavam vivos aqueles querubins e serafins, porque a obra era perfeita. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, o Senhor ainda diz: homem algum poderá construir obra em que eu possa habitar. Eu fico olhando, eu digo: como, Senhor? O Senhor deu todas as diretrizes. Tudo que tinha naquele tabernáculo era de o mais alto valor, a maior engenhosidade, com as maiores sabedorias, com a maior unção, com a direção divina. Mas o Senhor diz: homem algum poderá construir habitação para a minha morada. E Davi,
ele vai dizer: Senhor, permita que eu construa um templo. Vai ser maior do que o tabernáculo, será mais bonito, aquilo lá vai ser o espelho da sua glória. Quando alguém olhar para aqueles portões, para aqueles muros, quando entrarem lá dentro, as pessoas ficarão admiradas, porque verá que o templo representa o tamanho da sua glória. O Senhor vai dizer para ele: homem algum poderá construir algum templo para a minha habitação. O coração de Davi fica triste, desejoso, porque ele quer que ali seja o lugar onde as pessoas vejam Deus, que não precise falar dele, mas que as pessoas o vejam. Então o Senhor permite, e vai dizer que quem construiria o templo era Salomão, e o Senhor também novamente passa todas as diretrizes. Olha, vocês construirão desta maneira, terá tais utensílios, será feito desta maneira, terá isso de ouro, isso de prata, isso de bronze, isso de madeira, terá todo tipo de artifício. Quando o templo é construído, chama a atenção do mundo. Pessoas da outra parte do mundo queriam ver aquele templo, e todos se admiravam pela beleza do templo, mas o próprio Senhor começa dizendo: homem algum poderá construir um templo que possa habitar o Senhor. Eu olho, eu digo: como, Senhor? Algo que o Senhor deu a direção, o Senhor deu a planta, o Senhor preparou homens, o Senhor preparou tudo. Salomão está entusiasmado, feliz, construiu um templo que marcou a história. Até os dias de hoje nós estudamos e vemos a planta do templo, e nós ficamos admirados até os dias de hoje como foi perfeito a criação de alguns utensílios, como o candelabro de ouro, que foi feito de uma maneira maciça. Hoje muitos engenheiros não conseguiriam construir os mesmos utensílios, porém o Senhor diz: ainda não é a minha habitação. Homens ficaram abismados. A história registrou que aquele templo até hoje, ele é o local aonde muitos vão e olham para aquele templo, desejosos de encontrar a Deus. Mas o Senhor diz: eu não estou lá. Eu pergunto: então onde está Deus? Se o Senhor permitiu coisas tão grandiosas, um tabernáculo que ninguém até hoje consegue construir algo parecido, um templo que tentam imitar, mas não chega perto. Mas eu começo a olhar para dentro da Bíblia, e eu começo a entender qual o verdadeiro propósito da habitação de Deus. Quando nós construímos um templo, por mais caro, valioso e precioso, o próprio Senhor diz: é perecível. Você pode colocar todo o ouro que exista no mundo ali, o Senhor diz: é perecível. Você pode colocar todas as pedras preciosas, o Senhor diz: o ladrão rouba. Você pode colocar os melhores sacerdotes, o Senhor diz: mas se corrompem. Mas o Senhor diz: nada que o homem faça na terra poderá abrigar a glória de Deus. Por quê, irmão Luciano? Porque templo é apenas uma casa. E casa, hoje mora alguém, amanhã pode morar outro. Mas quando eu começo a olhar dentro da Bíblia, eu vejo que o Senhor, Ele mostra para os seus servos, dizendo: olha, tudo que há na terra é perecível. Ouro, prata, pedra preciosa, tudo é perecível, tudo passa. E o homem ainda tenta, parece que impressionar a Deus. O Senhor diz: tudo que há na terra é meu. O homem tenta fazer o melhor sacrifício. O Senhor diz: os animais que estão no campo é meu. As aves que estão no céu também é minha.
Todos os rios e lagos são meus. Todas as montanhas que existem foi eu que levantei. Tudo que está sob o céu e a terra, tudo é obra das minhas mãos. Aí o Senhor faz uma pergunta: o que poderia o homem fazer? Deus não se impressiona com beleza. Deus não se impressiona com riqueza. Deus não se impressiona com diploma. Deus não se impressiona com uma biblioteca repleta de livros que poucos podem comprar, não. Deus não se impressiona com a ciência humana também, não. Deus não se impressiona com o armamento das nações também, não. Mas o que Deus se impressiona é quando um servo dele se coloca de joelho, levanta a mão e adora o nome dele. Esse sim faz com que o Senhor olhe para a terra. O Senhor agora ele vai deixar uma pista. Senhor, o senhor sabe, eu construí o maior, não me impressiona. Mas eu gastei bilhões, não me impressiona. Mas Senhor, aqui tem os melhores doutores, não me impressiona. Mas o que é que impressiona a Deus? Aí lá no livro de Mateus, o Senhor vai fazer uma comparação. E eu quando olhei para essa comparação, eu fui entender o que é casa. Porque lá no livro de Mateus, o Senhor vai dizer assim, olha, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele sai errante, ele anda por lugares áridos, vazios, sem rumo, e não encontrando nada, ele diz consigo mesmo, voltarei para a minha antiga casa. Lucas vai falar a mesma coisa. O próprio Senhor dizendo, quando um espírito sai de uma pessoa, quando ele é expulso, ele anda sem rumo, e não encontrando repouso, ele diz, voltarei para a minha antiga casa. Mas que casa é essa, irmão Luciano? O homem sem Deus. O Senhor, ele deixa bem claro que estruturas de pedra, madeira, ouro, isto não é habitação. Mas o Senhor começa a deixar claro para mim e para você como igreja, que a maior de todas as habitações somos nós. Deus se absteve do ouro e da prata. Deus se absteve dos luxos que o homem pode comprar. E Deus escolheu para si e formou lá no livro do Gênesis o homem à sua imagem e semelhança. Satanás ele descobre que Deus não se impressiona com templo, com casa, com palácio. Ouvimos aqui domingo passado, pastor Mário, ministrando. Satanás tentando impressionar Jesus, colocando em cima de um pináculo, colocando e apresentando as maiores coisas. Jesus não se impressionou. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo foi formado por ele. Quando tudo estava sendo formado, ele estava lá, formando com as suas mãos, porque tudo é dele. Mas Satanás descobre, Deus não se impressiona com estruturas feitas pelos homens, mas o que ele ama é o próprio homem. Jesus, ele começa abrindo os olhos, dizendo, olha, vós sois como casa, mas aquele que não tem Deus, aquele que não tem graça, aquele que ainda não conheceu a Cristo, ele é apenas uma casa.
A casa, irmãos, ela pode ter inúmeras características, muitos cômodos, muitos acabamentos, muitos tipos de móveis, mas a casa, ela é simplesmente um imóvel. O que faz a diferença na casa é quem mora nela. Muitas vezes nós entramos na casa de algumas pessoas e ficamos impressionados com a organização, com a maneira com que a família ali habita, a comunhão, a paz, o amor que um tem pelos outros, aquilo contagia a casa. Às vezes nós entramos em algumas casas e dizemos, como é gostoso estar aqui dentro, mas que família abençoada, mas que povo abençoado, mas esse lugar parece que ele inspira Deus, a gente sente Deus, a gente ouve Deus. Por quê? Porque o que faz a diferença é quem está dentro da casa. Já tem casa, irmão, que a gente não precisa nem entrar dentro dela. A gente passa na rua e já escuta o que ela é lá do lado de fora. Tem gente que ainda usa a expressão, essa casa é o inferno. Eu digo, essa eu não bato nem na porta. Por quê? Porque quem faz o lugar é quem habita nele. Mas o Senhor vai dizer, mas vocês é casa. Vocês é casa. E eu me interessei por vocês. Eu me apaixonei por vocês. Eu gostei de vocês. Eu formei o melhor. E eu estava dando uma olhada, pastor Mário, agora nós estamos estudando o livro de Ezequiel, na escola dominical, no capítulo 28 de Ezequiel. Eu acho interessante, porque quando vai falar, quando o Senhor criou ali o serafim de luz, o rei de Tiro, e ali vai dizer, você foi formado com todas as pedras preciosas, com toda a sabedoria, as obras dos tamborins estavam na sua mão, das harpas, dos pífaros, tudo estava na sua mão, você foi dotado de toda a ciência. Nós olhamos como foi feito aquele querubim, e de repente eu vou lá no livro do Gênesis e eu começo a ver como Deus criou o homem. O Senhor criou um querubim ungido, de pedras preciosas e de tudo quanto tinha de mais precioso. Mas o Senhor foi lá no Éden, pegou um pequeno pedaço de barro, com suas próprias mãos, ele foi dizendo, ele vai parecer comigo. Quando o diabo olhar para o homem, não vai ver o homem, mas vai ver a mim na semelhança dele. O Senhor vai moldando com todas as características que ele gostava, e no final ele vai dizer, foi muito bom. Deus fica satisfeito com as obras da sua mão. O inimigo olha e diz, como eu fui formado de coisas tão preciosas, e olha onde eu estou, e ele criou o homem do barro, e fez com que esse homem fosse tão precioso, ama tanto esta obra. Mas o próprio Senhor vai dizer, lá no Evangelho de João, que ele vai dizer, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e quando Deus estava construindo tudo, ele estava lá. Então o Senhor, ele criou algo que o homem não constrói. A ciência está tentando criar clones, tentando criar outros seres humanos. Eles dizem, nós não sabemos como fazer, não temos como, nós estamos quase chegando perto, mas quando acha que chegou, está tudo errado. Mas o Senhor, por uma única palavra, ele tudo fez. Por uma única palavra, ele tudo criou, porque somente o Senhor tem poder para isso. Mas Mateus vai dizer, olha, o próprio Senhor diz assim, ó, o Espírito sai, e ele saiu do homem, mas é qualquer homem? Não, esse aí é aquele que não tem Deus. Uma certa feita eu também não tinha Deus, vivia em agonia, em tristeza, em preocupações, seguia o que o pecado mandava fazer, seguia as próprias vontades da carne, os próprios pensamentos. Eu fazia aquilo que o mundo dizia que era normal. Não, pode fazer isso, faz. Pode fazer aquilo, também faço. Pode fazer aquilo outro, faz também. Mas o dia em que eu conheci a Cristo,
o Espírito Santo do Senhor veio até mim e começou a me ensinar como eu deveria mobiliar a minha casa espiritual. Antes de mobiliar a casa, ele diz, você vai precisar tirar algumas coisas. Você vai ter que tirar alguns móveis que aí não servem. Foi tirado o pecado, foi tirado o mal, foi tirado todo o sentimento que impedia a morada do Senhor. O Senhor, Ele foi limpando a casa. Coisas que eu gostava de fazer, o Senhor diz, não faz mais. Mas Senhor, eu não consigo, eu vou te ajudar. O Senhor veio fortalecendo, veio ensinando, e a casa foi sendo limpa, foi sendo transformada. Aquilo que estava destruído, o Senhor foi construindo. Aquilo que estava quebrado, o Senhor arrumou. E de repente o Senhor me transformou em uma casa habitável pelo Espírito Santo de Deus. Quando uma casa tem como morador o Espírito Santo de Deus, a gente já sabe logo. Às vezes, eu olho uma pessoa e de repente eu vejo o comportamento e as falas, eu olho e digo, Senhor, tem uns móveis quebrados ali. Tem uma penteadeira com o vidro manchado. Tem uma mesa com a perna quebrada. Tem um sofá com fundo que não está dando para sentar ali não. A casa ali não está boa. Porque falo que não deve. Desejo que não pode. Toca no que não deve. Mas sabe como é que é, irmão? Hoje o mundo está assim, não está não, irmão. Mas sabe como é que é isso? Deus não vai se importar, não tem tanta coisa pior. Não tem não, irmão. O Espírito Santo que habita na tua vida, ele não divide espaço com os demônios, não. Ou Deus habita ou não habita. Não tem esse negócio aí de um quarto é do Espírito Santo e a sala é do diabo, não. Ou a casa é toda de Deus, ou então é o demônio que toma conta. Não tem disso não. É kitnet, não, irmão. Não tem esse negócio de kitnet, não. A casa tem escritura. A casa tem escritura, ela tem dono. E ela não foi assinada pelo escrivão aqui da terra, não. Ela foi escrita e assinada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele comprou eu e você, ele escreveu lá, pertencente propriedade de Deus. Acabou. De vez em quando Satanás dá uma passadinha e diz, nossa, olha como é que essa casa ficou bonita. Canta bonito na igreja, ensina, ora, fala de Jesus, mas como está bonito, mas se voltasse para a minha mão agora, mas quando ele tenta, o Senhor coloca um anjo bem lá na porta, um segurança que eu imagino, a Bíblia não fala não, irmão, agora isso aqui é coisa minha, conjectura minha, porque até a Bíblia vai dizer lá no livro de Judas, que quando Satanás estava tentando achar o corpo de Moisés, apareceu o querubim lá e diz, não, aqui não. Esse corpo você não toca não. Você não mexe não, porque ele não é dele. Agora, se o Senhor fez isso com o corpo de Moisés, imagina eu e você. Quando ele foi tentar Jó, ele diz, mas se o Senhor permitir, olha aí, irmão. Olha a tua importância diante de Deus. Mas se o Senhor deixar, o Senhor dar uma olhada e dizer, eu conheço Jó. Conheço a sua lealdade. Conheço a sua estrutura. E isso não vai mexer com a fé dele, não. Pode, mas não toca não, que se você passar 1 milímetro, você já sabe como é que a coisa funciona. Isso, irmão, quando a propriedade tem um dono. Você
tem uma pessoa muito importante que te comprou, que te santificou, que te lavou, que te transformou, te colocou aqui dentro, para que o Satanás olhasse e dissesse: aquele ali tem dono. Jesus diz: ele vai andar por aí. Foi expulso? Foi. Mas se voltar, tiver vazia, ele vai, o que ele faz? Traz reforço. Mas eu gosto tanto de Paulo, porque Paulo, aliás, Estevão, no capítulo 7, a partir do versículo 48, 49 ou 50, o próprio Estevão, quando estava discursando antes de ser morto, ele diz assim: o Senhor não habita em templos construídos por mãos de homens, mas o Senhor, aí ele começa a declarar qual é a verdadeira habitação, e ele diz: porque a terra é o estrado dos seus pés, e o céu é aonde fica o seu trono. Por isso que eu vi quando as crianças cantavam aqui, eu dizia: pronto, ilustrou perfeitamente como é a presença de Deus. Mas Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 17, e aí eu acho lindo, porque ele diz assim: não destruas o templo do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em vós, e faz de vocês morada. Ele está dizendo: Davi tentou, Moisés tentou, mas o Senhor escolheu para si uma habitação que ele santificou e lavou pelo seu sangue, e a Bíblia diz: ninguém toca. Ninguém toca, irmão. O crente tem que ter essa certeza. Tem crente que diz: ah, não sei não, viu, estou achando que fizeram uma obra para mim. Pode fazer, irmão. Irmão, lá em Minas, eu posso falar que eu sou de lá? Lá em Minas, até o tempo que eu morei lá, era o berço dessas coisas. E lá em Minas, às vezes as pessoas recorriam muito a isso. E quando eu conheci a Cristo como Senhor, e foi alguns jovens comigo também aceitaram Jesus, mas não se firmaram. Passou alguns anos, vim para Ribeirão Preto, aqui fiquei, casei, voltei depois de um bom tempo e encontrei um amigo lá que se converteu na época. E até tinha um irmão da igreja comigo, lá do Planalto, que estava comigo lá na cidade. E eu vi um rapaz veio de encontro a mim, e ele me olhou, firmou a vista, chegou perto de mim e diz: você é o Luciano, não é? Eu falei: sou. Você lembra de mim? Eu falei: lembro. Pois é. Você está na igreja, né? Eu falei: estou. Ele falou: dá para ver. De longe, quando eu te vi, parecia que eu estava vendo Deus vindo junto com você de lá para cá. Por aí, irmão, já está tudo bem, porque eu sei com quem eu ando. Mas ele diz: olha, eu preciso te confessar um negócio. Eu digo: pode falar, o irmão do meu lado. Pode falar. Ele falou: olha, você lembra quando eu estava na igreja? Eu falei: lembro. Desviei, falei: fiquei sabendo. Mas o pior disso você não sabe. Fui para tal lugar, você é assim. Eu falei: também estou sabendo. Ele falou: você sabe que um dia eu fui parar dentro de um cemitério, fui arrancar carne podre de sepulcro para fazer uma obra contra você? Quando ele olhou e falou aquele negócio para mim, irmão, a única palavra que eu senti na hora foi: eu nem senti. Porque quem tem Deus, irmãos, Deus guarda ele nem sabe. O mundo lá fora está fazendo de tudo para destruir, mas o Senhor está com as mãos estendidas, guardando aqueles que são dele. Ele olhou para mim e disse: olha, não desvia não. O próprio ímpio
Não desvia não larga esse Deus não, porque a gente vê em você algo diferente, a gente vê Deus, você brilha. A hora que ele já falava aqui, eu não estava nem ouvindo o que ele estava falando, eu já estava dando, era glória por dentro, por saber que Deus estava me guardando por todo esse tempo. Mas Deus só guarda aquele que é dele. Então Paulo vai dizer aos coríntios, e o próprio Paulo dizendo, não destruas o templo do Espírito Santo. Tiago, no capítulo 4, versículo 5, Tiago vai dizer assim, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de vós? Não é aquele ciúme de escravidão não, irmão, possessivo não, é aquele ciúme de zelo. Já viu, irmãs, principalmente as irmãs têm muito cuidado com a casa, e tem alguns utensílios ali, irmãos, que às vezes a gente como homem, como marido, né, às vezes a gente olha no lugar, a gente faz assim, dá uma viradinha, ou então põe um pouquinho para lá. A irmã chega, quem mexeu? Eu digo, mas como que descobriu? Mexi 10 centímetros só, como é que descobriu? Zelo. Se pegar daqui, quem tirou? Mas quem contou, meu Deus do céu? Zelo. É assim que o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. Ele tem zelo por mim e por você. Quando nós paramos de falar em línguas, quando nós paramos de profetizar, quando nós paramos de adorar, o Espírito Santo de Deus olha o que foi feito com aquele dom, o que foi feito com aquele dom que eu dei para ele, que eu dei para ela, porque precisa estar no mesmo lugar. Deus não muda, irmãos, é nós que mudamos. O mundo aí fora está tentando colocar um utensílio na frente do utensílio de Deus. Aí fora estão transformando o pecado em coisa comum. Não, isso era pecado lá no tempo de Jesus, hoje não é mais. Isso era errado lá atrás, hoje não é mais. Paulo vai dar uma lista de coisas que é um perigo para nós como templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer, os adúlteros, os fornicários, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, tudo isso não é utensílio que Deus quer que tenhamos na nossa vida, não. Estamos vivendo em tempo onde o mundo aí fora está dizendo, não, o jovem de hoje precisa se conhecer melhor. Casar para quê? Os jovens são modernos, os adolescentes são modernos. Para que esse negócio de se guardar para casamento? Não, isso aí é coisa dos antigos. Não, irmão, isso é coisa de Deus. Isso é para quem ama, isso é para quem se guarda na presença de Deus. Porque quando chegar diante do altar de Deus para receber a bênção do matrimônio, já vão sair daqui abençoados por Deus, sabendo que se guardaram, porque Deus é na vida deles. Aleluia. Lá fora, irmão, estão transformando tudo isso em normalidade. Agora vamos transformar o das igrejas também. Jovem, não se preocupa com isso não. Adolescente, se conheçam, se descubram, faz o que tem vontade. A idade passa, mas o Espírito Santo de Deus está do lado dizendo, não, meu filho, eu te amo, eu te escolhi, eu te separei, você é santo, você é santa, você carrega o que há de melhor neste mundo, que é a presença de Deus na sua vida. Aleluia. O mundo está dizendo, mas não tem problema, mas eu não ouço o mundo, eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Quem é casa, irmão, mobília com o que quer. Mas Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 19 de Coríntios, que ele vai dizer que além de ser habitação, eu sou santuário. Então já não sou mais nem casa. Ele vai dizer, vós sois santuário
de Deus. Sabe o que é um santuário? É um lugar santo. É um lugar incorruptível. É um lugar limpo. E ele diz, vós sois santuário e morada de Deus. Irmão, Satanás tem que me ver de longe mesmo. Igual foi lá em Minas. De longe ele olhou e falou, bem que eu via que Deus estava vindo lá. Eu falei, tem que ser assim mesmo. Esse negócio de ficar, é crente ou não é crente? De manhã cantava um hino. Mas às 10 da manhã estava esquisito. De noite eu não sei o que vira. Ou seja, mas a Bíblia vai dizer que aquele que é santo, ele é como luz no mundo. O próprio Senhor diz, ninguém esconde uma luz debaixo de uma candeia. Não adianta, tem um ditado aí fora que diz assim, ninguém pode cobrir o sol com a peneira. Sabe por quê? A luz é mais forte. Então, que nós nesta noite possamos entender, nós não somos mais casa, não. Nós não somos apenas uma habitação, não. Hoje nós somos morada, nós somos santuário do Espírito Santo de Deus, e é Ele quem adorna a sua igreja, é Ele quem mobília a sua igreja, é Ele que santifica o seu povo, é Ele que enche a igreja do seu Espírito Santo, e o inferno tem que ouvir a igreja adorando e glorificando, porque é assim que nós somos cheios. Irmãos, não tem como esconder uma igreja de crente. O mundo, irmão, de vez em quando fica assim, tem como calar a crente? Não tem, irmão. Porque o povo que se pega em contradição é o próprio crente. O crente, ele nem espera às vezes. Tem momento, outro dia eu estava vendo um irmão, um rapaz, e ele veio todo normal, daqui a pouco ele começou a assoviar. Ele começou a assoviar, eu disse, eu conheço esse hino. Esse moço é crente. Não precisou falar que era crente, mas assoviou, eu falei, se entregou. É crente. Daqui a pouco ele começou a falar, eu digo, é da Assembleia. Porque o assembleiano, irmão, ele conversa diferente, viu? Não adianta porque conversa diferente. Eu dei uma olhada para ele e falei, não, deixa passar o dia. Ele vai me contar. Quando deu 2h30, 3 horas, ele virou para mim e falou assim, o senhor é crente, não é? Eu digo, uxe, eu estou observando ele que de repente me observou. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo, deixa de ser casa, seja morada, seja santuário, seja habitação de Deus. Tem lugar, irmão, que eu entro, e eu já entrei até no fórum. Um dia cheguei no fórum, na 7ª vara lá tem uma Bíblia, Salmos 91, eu digo, do que adianta uma Bíblia aberta se o lugar não é santuário? Mas quando você vê um crente sentado e ele começa a folhear, ele não está lendo, ele está comendo a palavra de Deus. Que nesta noite essas palavras não sejam apenas versículos bíblicos, mas que o Espírito Santo possa renovar em mim e em você o desejo de adorar e de glorificar o nome daquele que é santo e santifica um povo que é seu. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.